Olá, estão ouvindo? Voltamos. E agora a gente quer saber o feedback de vocês sobre a dinâmica. Antes da gente ir para o intervalo, a gente teve uma dinâmica. A professora Karen conduziu muito bem a dinâmica sobre liderança. E aí a gente quer falar com alguns polos que participaram bem, segundo as nossas mensagens aqui. Pode ser? Já podemos iniciar? Vamos lá? Podemos? Já? Podemos começar aí, então. Lagoa de São Francisco já se manifestou. Pode ser com vocês primeiro? A gente pode ir para lá? Vamos para a Lagoa? Lagoa de São Francisco. Oi, turma, boa tarde. Tudo bem? Estão acompanhando direitinho aí? A gente tá com problema no áudio. Quer que vocês... A gente pede para vocês baixarem um pouco o som, tá? Da TV. Baixem o volume aí da TV um pouquinho. Pode ser? Oi, oi, oi. E vocês estão ouvindo a gente? Oi. Sinal aí, Lagoa. Tudo bem? Estão ouvindo a gente? Esse sinal aí é de ok? Sim? Eu vou passar para a professora Karen para ela saber de vocês. Um alô para Santa Cruz dos Milagres. Boa tarde, Santa Cruz dos Milagres. Para que a professora Karen pergunte a vocês o que vocês acharam da dinâmica, tá? E respondam a ela e a mim também, que estou aqui, tá? O que vocês podem dizer aí sobre a dinâmica que a gente teve antes do intervalo, tá? Então, alunos, gostaram da dinâmica inicialmente? Gostaria desse feedback de vocês, se foi significativo essa dinâmica, que se deu para pegar algumas importantes ferramentas em relação à questão do líder, né, as características do líder, o que é importante. Certo. Então, a gente está com problema no áudio, então a gente vai... Obrigado pela participação de vocês, né? Nas mensagens públicas, e a gente vai retornar o nosso conteúdo sobre liderança. Oi, oi. Como é que tá o som aí para vocês? Oi? Já a gente vai ver as características do líder, tá? Curimatá. A gente pode ir para outra? A gente pode ir para Curralinhos? Pode ser? A gente pode ir Curralinhos. Participou muito também das nossas mensagens. Oi. Olá! Professora Karen vai perguntar aí para vocês feedback aí de vocês sobre a dinâmica. Então, muito bem, vocês participaram bastante na dinâmica. Gostaria de saber de vocês um feedback sobre essa dinâmica interativa. Se deu para pegar algumas informações a respeito dos líderes, algumas características ali, não são todas, né, mas algumas características importantes que são necessárias a gente pensar. Então, gostaria do feedback de vocês. Curralinhos.
O professor mediador poderia pegar o microfone e falar? Pronto? Vamos lá, Corralinhos. Então, um bom líder, ele tem que ser um bom ouvinte também, né? Tem que ser humilde, saber distribuir as tarefas, não é isso? Ser empático. Ele precisa ser confiante também. Então, muitas dessas características que eu citei aqui são importantes para a gente pensar sobre, muito bem, colocaram aqui paciente. Então, a gente vai iniciar agora sobre esse conteúdo sobre a liderança, né, que a gente já introduziu por meio dessa dinâmica interativa, né, para a gente se familiarizar com esse termo liderar, né, liderança, né, que características são importantes para a gente pensar a respeito desse líder, né, que líder nós gostaríamos de ser, né, será se é um líder empático, humilde, que busque motivar as pessoas. Então, a gente vai iniciar agora o nosso conteúdo, dar continuidade, na verdade, ao nosso conteúdo sobre liderança nas organizações. Então, agradecendo a professora Karen pela dinâmica sobre a liderança, né? Nossa primeira dinâmica também, que a gente teve sobre a apresentação, enfim. E agora a gente inicia com a liderança, né? Então, a gente agradece a professora Karen. Inicia a nossa terceira unidade sobre a liderança nas organizações, certo? Só colocando que a gente vai, a partir de agora, ver alguns conceitos, né, sobre os autores que a gente já elencou antes. Esses conceitos importantes para que vocês possam atenção aos prazos dos fóruns, das atividades, certo? Atenção à plataforma. Não esqueçam da plataforma. Certo? Então, só lembrando dos prazos das atividades, então que vocês possam ter atenção para isso, certo? E aí a gente vai iniciar agora a liderança nas organizações, colocando aqui um primeiro momento, né, nos situando sobre esse primeiro processo. O que é liderança? Vários polos falaram, né, o que é liderança a partir da dinâmica, certo? Só lembrando que a gente chamou os polos, alguns dos polos que mais tiveram participação, segundo o que a gente vê ali nas mensagens públicas. Claro que outros tiveram participação também, mas só explicando que não dá tempo para a gente fazer essa interlocução com todos os polos. Então, a gente chamou alguns dos que tiveram bem participação aqui na nossa dinâmica, certo? Já agradecendo também a participação, e a gente compreende, né? Que o Ralinho está dizendo que teve problema com o microfone, a gente entende, mas deu para a gente ver que vocês estão participando bem. Igualmente os outros polos, né? E aí só agradecer mesmo a participação de vocês, que está sendo bem frequente nessa nossa aula de hoje. E vamos lá. O que é liderança, né? Então, segundo lá aquele texto complementar do Agostinho Minicurso, que vocês vão ler agora, né? Vocês, como um texto complementar,
E aí, só porque ele é complementar, não quer dizer que ele não é importante. Ele é, sim, ele vai complementar o que o Spector vai falar. Então, aí sim, ainda mais a importância, né, dele para reforçar também a leitura e o arcabouço teórico de vocês sobre os temas, tá? Então, o Winnicott vai dizer que a liderança, né, ele vai colocar aqui nesse segundo momento de amarelo, esse quadro aqui de amarelo, a influência interpessoal numa situação, né, por intermédio do processo de comunicação, para que seja atingida uma meta ou metas especificadas, né, ou seja, ele vai colocar pontos importantes, né, uma influência interpessoal numa situação, né, por intermédio desse processo de comunicação, ou seja, a comunicação é, sim, importante para esse processo, e principalmente pensa numa meta, né, ou metas específicas, né, e aí, aqui a outra questão de azul é que o Spector vai dizer, né, a liderança envolve a influência de atitudes, né, nas atitudes, nas crenças, nos comportamentos e sentimentos dos outros. Então, para esses autores, a liderança seria essas questões, né? O que a gente vai ver acerca, só voltando aqui, da liderança envolvendo esse processo todo de influência, né? E de pensar sempre o outro também, porque a liderança só ocorre a partir do momento que eu me relaciono em um determinado grupo, né? E aí a gente vai ter aqui a liderança envolvendo essa influência por parte do líder, desse influenciador. Ou seja, é sempre alguém que tem uma influência sobre o outro, né? Que afeta esse outro, né? Ou seja, que afeta, em geral, positivamente, né? E tem uma certa... e aí, em geral, essa influência passa por determinantes, né? Como a admiração, como uma posição, né? Como realmente algo que eu quero alcançar, né? Então, a liderança sempre envolve uma influência por parte do líder, né? Perdão. Desse influenciador, né, para afetar o comportamento do seu seguidor, que é esse influenciado, ou seguidores, numa determinada situação, né? Aí vocês estão vendo aí a imagem, né? O líder, né, geralmente aquele que aponta caminhos, né? Esse seguidor, né, esse influenciado, geralmente ele cumpre essas metas, né? Que esse líder propõe, né? E aí, muito cuidado, porque daqui a pouco a gente vai ver as diferenças entre um líder e um chefe, né? E aí a gente vai ver também que esse chefe vai estar muito relacionado a uma autoridade, né? Então, um líder bem autoritário, né? Então, a gente vai ver que esse líder ele também pode ser autoritário. A gente vai ver a diferença dele entre um líder autoritário e um líder democrático. Na verdade, é isso, essa palavra, democrático. E aí, a gente vai ter as bases do poder, de influência de poder, né, de French e Raven. Então, eles são dois autores que, em 1959, postulam uma teoria. Essa teoria vai dizer justamente da descrição que eles vão observar a partir do estudo que eles se propõem em 5 bases de poder, né, que uma pessoa pode exercer sobre a outra. Então, eles vão colocar aqui 5 bases fundamentais são necessárias para que essa influência de poder exista, né, entre uma pessoa e outra. Então, essas 5 bases, quais são? Segundo o que o Spector coloca, né, 5 bases são o quê? São características individuais, quanto condições organizacionais, né, ou seja, que dizem respeito ao relacionamento entre líder e seguidor, ou entre supervisor e subordinado. Então, e o poder é a extensão na qual uma pessoa pode influenciar a outra para fazer algo, né? Então, esse seria o poder, né? Ou seja, esse poder em geral vai ser tido aqui, a partir dessas bases, como importante,
né, para designar, ou seja, uma determinada função. Daqui a pouco a gente vai ver. Perdão. A gente tem as 5 bases de poder e influência interpessoal e como elas podem ser utilizadas. Esse quadro é para que vocês possam ter uma ideia, uma ilustração de como essas bases de poder. Na verdade, tanto o Spector, né, nas suas várias edições, ele aponta, né, esse quadro, quanto alguns outros autores também vão apontar. Né? Então, a gente vai ter, inicialmente, a base, né, primeira base de poder, o conhecimento, né, e a utilização dele seria dar informações, fornecer essas informações. A segunda, a gente tem a referência, né? Nessa referência, fazer com que os subordinados gostem de você, né? E aí não que seria uma coisa imposta, mas é algo adquirido ao longo do tempo, né? O poder de legitimidade. O que seria esse poder de legitimidade? É um poder onde se obtém um cargo ou título de nível hierárquico elevado, ou seja, o que seria esse poder legítimo, essa legitimidade? Eu tenho um cargo ou nível elevado, né? E aí eu tenho um poder que é legítimo a mim, né? Então, eu tenho esse poder para ocupar realmente esse cargo, né? E a recompensa, a gente tem a recompensa, a observância, né, do trabalho, do processo. E a coerção está relacionada à punição, né? Punir a não observância. Então, essas seriam as 5 bases de influência de poder de French e Raven, né? A partir de 1959, segundo o estudo deles. Nós vamos ter o quê? Né? No primeiro, o conhecimento, a gente vai ter, que seria a primeira base de influência, o primeiro quadro aqui, onde vocês vão encontrar essas pessoas na imagem, né? Observando outra, passando alguma informação, ela se baseia no conhecimento e na expertise do supervisor. Ou seja, em que esse supervisor é especialista. Ele tem conhecimento para estar passando para essas pessoas, né? Ele tem conhecimento nessa especialidade, né? Então, o subordinado provavelmente seguirá as instruções de uma pessoa que acredita ter um conhecimento, uma expertise especial na área em questão. Então, esse é o poder do conhecimento, né? É o poder que dá influência, né? O segundo momento é a extensão na qual o subordinado gosta do supervisor, né? O poder de referência, né? E se identifica com ele, né? Ou seja, uma pessoa tende a ser influenciada por outra a quem ela admira, quem ela gosta, quem vai construindo essa admiração ao longo dos tempos, né? Então, esse é o poder de referência. E é o poder que vai, de fato, ser importante também para as organizações, porque é o poder também que vai gerar uma coesão, né? A gente lembra lá dos papéis dos grupos, né? Então, quanto mais eu me aproximo dessa pessoa no sentido de que eu a admiro, né? Então, mais assim, nós vamos estar coesos, nós vamos ter liberdade para conversarmos, né, dentro desse processo administrativo. O terceiro poder é o poder inerente ao cargo de supervisor e provém da crença do subordinado de que o supervisor tem autoridade ou direito legítimo de estar no comando. É o poder de legitimidade, é o poder legítimo, né? Esse também é o caso que, às vezes, esse supervisor ele não tem o título para estar ali, mas ele tem autoridade, né, o suficiente para estar ali, né? Então, ou seja, a autoridade concedida, enfim, ou seja, a autoridade que provém de alguma crença de que ele tem essa autoridade e aí ele consegue esse cargo, né? Então, esse seria o poder. Poder da autoridade, poder de legitimidade dessa autoridade. O próximo poder seria a capacidade do supervisor de recompensar os subordinados com bônus,
com contribuições, atribuições desejáveis, promoções, aumentos salariais, né? Esse aqui seria o poder que nós, às vezes, temos dentro da empresa, né? Das empresas, das organizações. Às vezes, esse líder, né, que geralmente pode ser esse empregador, oferece, né, o profissional do mês, né? Então, bônus para ele, por aí vai. Aumentos salariais, não sei. Estamos em épocas natalinas, final de ano, aumento salarial, enfim. Esse seria o quarto poder, né? E o quinto poder, o poder de coerção, é a capacidade do supervisor de punir, né, os subordinados com ações disciplinares, com multas, demissão ou reduções salariais, né? Então, poder de coerção está ligado ao poder de punição, né? Quando é um líder democrático, às vezes ele conversa, né? O que aconteceu com você? Né? Como anda a sua produtividade? O que anda acontecendo? Né? O que passa por detrás dessas questões aí que eu tive que aplicar uma multa, uma ordem, assim, bem autoritária, né? Ou, enfim, por que eu vou ter que reduzir esse salário? Enfim, agora, quando a gente já encara esses líderes mais autoritários, né? Você tem mais uma dificuldade de ter essa abertura para conversa, né? Para conversar. Certo? Então, esse quadro é um quadro que está especificado nos exemplos do Spector, né? Então, vocês vão achar lá no Spector todo esse processo também, né? De cada uma dessas bases de influência, certo? Aí aqui nós temos a abordagem das características do líder, né? A gente vai ter a abordagem dessas características. Vou voltar aqui. Essa abordagem, né, vai se basear na crença de que algumas pessoas são melhores líderes do que as outras e de que é possível determinar características de um bom líder, né? Essa seria a lâmina que eu quero que vocês vejam. Essa aqui, a abordagem das características do líder. E a gente vai ver ela daqui a pouco. Para o Spector, ela é justamente isso. Se baseia na crença de que algumas pessoas são melhores líderes do que a outra e é possível determinar essas características de um bom líder. Né? Em geral, essas pessoas já têm essas características, né? São inatas a ela, mas em outras pessoas elas também são aprendidas ao longo do tempo, ao longo da vida, do que elas observam, do que elas concebem como visão de homem, visão de mundo, o que é isso, ou seja, o que elas acreditam, né? O que elas realmente concebem como crenças, como valores, enfim. E a partir daí, elas vão realmente exercer nessa característica de líder e vão, como diz alguns autores, influenciar mentes e corações, né? E a partir disso, elas vão se tornar bons líderes. Então, para o Spector, a característica do bom líder, né, vai se basear na crença de que algumas pessoas são melhores líderes do que as outras, né? E é possível determinar essas características. Então, o Spector coloca isso, né, lá na página 352. Então, atentem a isso. Então, atentem a esses detalhes também. A personalidade do líder. Era isso que eu estava querendo dizer para vocês, assim. A personalidade do líder, né, a gente tem, segundo aí o Minicurso, 2 tipos de personalidade. Não é sempre para esse autor que o líder vai ser aquele bonzinho, né? Ele vai ser também o autoritário. Dentro disso, a personalidade autoritária acha que sua cidade, o seu estado, a sua pátria é o que existe de melhor. Então, tem maneira limitada de encarar as coisas
e do ponto de vista econômico e político, ele tende a ser conservador. Então, essa é a personalidade autoritária. Em contrapartida, a gente tem a personalidade do líder democrático, né? É o liberal, né? Tende a ser liberal. É o que respeita muitas coisas, né? Tem respeito a outras pessoas, acredita que as pessoas devem ser julgadas pelos seus próprios méritos, não gosta de ser coagido, né? Nem de ver os outros sofrerem coações também. Então, é aquele que escuta, né? Aquele é muito mais democrático, aquele que a gente viu em alguns pontos da dinâmica, né? É aquele que vai mais para a humildade, sabe distribuir bem as tarefas. É o que realmente chama a atenção de todos pela sua forma de ser, de agir. Né? É aquele mais diretivo nas decisões. Né? Aquele que sabe realmente delegar, distribuir essas tarefas de forma eficaz. Né? Então, de modo que também ninguém fique sobrecarregado. É aquele que é mais confiante, que tem iniciativa e que deixa que realmente todos possam falar, né? Saber a opinião de todos. Então, esse é muito mais o líder com a personalidade democrática. Mas, como o Minicus coloca, a gente tem o autoritário. Então, atentem a isso, porque o autoritário realmente é o contrário disso, né? Então, a gente tem essa questão aí, certo? Ok? Então, no próximo momento, a gente já observa que dentro desse processo, a gente tem, né, a questão da cultura organizacional, né? O que seria essa cultura e por que é importante vocês conhecerem, né, essa cultura dentro das organizações, né? A gente tem a cultura, né, como a identidade de uma organização, certo? E essa cultura, ela é importante, né, para esse processo todo de eu conhecer onde é que eu estou, eu conhecer a minha realidade, o que essa empresa dentro desse local vem, a que ela pode contribuir, certo? E aí a gente tem mais algumas questões sobre a cultura organizacional, só que antes, para a gente fechar sobre a liderança, eu vou pedir para a gente ver alguns vídeos que eu separei para vocês, e dentro desses vídeos, a gente vai discutir um pouco algumas questões que eu quero que vocês atentem, porque tem a relação direta da liderança com a própria questão da organização. Vocês vão ver também a liderança e a motivação, que é a nossa próxima unidade. E aí a gente vai ver também que relação existe entre essa liderança e essa motivação. E aí a cultura, eu volto com ela, só justamente para que vocês possam ver de que modo vocês podem entender a organização a partir da cultura organizacional. Certo? Então, a gente vai ver alguns dos vídeos que eu separei ainda sobre liderança, só para a gente não iniciar de toda a cultura, certo? Então, a gente vai ver os vídeos sobre liderança agora. You can help me. Whatever comes out of these gates, we've got a better chance of survival if we work together. Do you understand? If we stay together, we survive. Pleased to bring you the Legionnaires of Scipio Africana!
have proved your valor yet again, Maximus. They honor you, Caesar. And for you, Maximus, they honor you. Nossa, o que você acha? Quer fazer isso? Não. Viu, pai? Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Olhem à sua volta. Na 7ª Cavalaria, temos um capitão da Ucrânia, outro de Porto Rico. Temos japoneses, chineses, negros e
hispânicos, índios Cherokee, judeus e cristãos, todos americanos. E aqui nos Estados Unidos, alguns homens, em suas unidades, podem perceber a discriminação por causa de raça ou credo. Mas para vocês e para mim, tudo isso acabou. Estamos seguindo para o Vale da Sombra da Morte, onde vocês cuidarão do homem ao seu lado, como ele cuidará de vocês. E não se preocuparão com a cor dele ou com o nome que ele dá a Deus. Estamos deixando nossas casas? Nós vamos para a casa que sempre devíamos ter. Então vamos entender a situação. Vamos para o combate contra um inimigo duro e determinado. Eu não posso prometer que vou trazer todos vivos para casa. Mas uma coisa eu juro, diante de vocês e diante do Deus Todo-Poderoso, que quando formos para o combate, eu serei o primeiro a pôr os pés em campo e serei o último a sair. Não deixarei ninguém para trás. Morto ou vivo, voltaremos juntos para casa. E que Deus me ajude. Dos vídeos. Quero interação agora. Vamos lá? Já estão cansados ou não? Sábado à tarde, né? Quase fim de ano. Como é que vocês estão? O que acharam dos vídeos? Vamos lá. Quero interação de vocês aí. A gente tem o primeiro vídeo, chefe, líder. A gente tem os outros vídeos. Um filme que eu gosto muito, A Procura da Felicidade. Não sei se vocês já viram. Né, o Gladiador também, né? Então, e aí sobre esses vídeos dos filmes, né? Principalmente uma relação que eles colocam para a gente pensar junto com a motivação, né? Então, alguns polos estão me dizendo inspirador, muito bom, né? E aí a gente tem a questão de pensar essa liderança, né, com a motivação, ou seja, muito relacionado esse bom líder, aquele que inspira, mas também aquele que motiva, mas também aquele que nos impulsiona, né, nos coloca metas para irmos adiante, né? Então, talvez pensar muito essa possibilidade, né, de que esse líder é também esse influenciador, mas também esse motivador. Então, por isso, daqui a pouco a gente vai ter uma unidade só para motivação, né? De tão importante que ela é no estudo das organizações e, obviamente, no estudo da psicologia, enfim, nas nossas ciências, né? Na ciência
em geral. Então, a gente tem algumas características, como eles colocaram, dos líderes, né? E aí a gente coloca essa questão muito presente dentro do que a gente concebe como liderança, né? Que às vezes, claro, a gente tem esse líder, que é esse líder democrático, mas às vezes a gente tem esse líder que é um líder autoritário, com uma personalidade autoritária. Mas, em geral, esse democrático, né, a gente tem a percepção, né, desse líder com essas características pessoais, né, e que, em geral, a gente coloca e aponta a partir, claro, do que a gente viu com o Spector, né, e nos situa a partir do que o Spector coloca, né. Lembrando que a nossa referência é o Paul Spector, Psicologia nas Organizações, e aí ele trata, e claro, também a gente tem o minicurso em alguns momentos, como complemento dessa relação com o Spector, né? E aí a gente tem essas questões desses autores. Então, a gente está se embasando, né? A gente tem alguns polos colocando aqui algumas questões, e aí só respondendo vocês. Segundo Spector e segundo Minicurso, né, esses líderes eles vão estar baseados em duas personalidades, como eu coloquei antes, né? A autoritária e a democrática, né? E aí a gente tem esses autores, né? Então, são os dois autores que estão nos embasando a partir da disciplina como referência e bibliografia básica e fundamental, né? Que é o Paul Spector e o Agostinho Minicurso. Então, vocês vão olhar lá o Agostinho como texto complementar e o texto básico, que é o Paul Spector, certo? Então, acho que eu respondi essa questão, né? Então, a gente está tomando como base esses dois autores, ok? Então, a gente tem esses vídeos, né? Apontando a questão da liderança e, como eu falei, a relação bem forte com a motivação. E aí, só fechando aqui com alguns polos que eu pedi interação, né? O líder participa de todos os processos, ok. Capitão de campos, obrigado pela participação. Bertolínia, né? Não se consegue nada por imposição, mas a gente tem alguns líderes autoritários, né? Com a personalidade autoritária, segundo Paul Spector e Agostinho Minicurso. Lembrando que nós estamos tomando como base esses dois autores. Vocês vão ver lá, eles estão na plataforma, certo? Um como referência básica e o outro complementar. Então, friso isso de novo, tá bom? E aí vocês vão ver lá esses dois autores, e a gente se toma como base eles como pela experiência, claro, em pesquisas acadêmicas e orientações, tese de mestrado, dissertação de mestrado, tese de doutorado, que eles têm ao longo dos anos, né? Da vida acadêmica e o longo trabalho e percurso que eles têm com a psicologia organizacional e do trabalho. E a psicologia aplicada à administração, obviamente. Então, nós vamos para a cultura organizacional, certo? O que seria essa cultura, né? Já fechando aqui a liderança, já indo para a cultura organizacional. O que seria a cultura, como já comecei a colocar antes do intervalo, né? A cultura organizacional é essa identidade de uma organização, né? Ou seja, é a forma pela qual essa organização tem sua própria identidade, né? Tem sua própria forma de ser, de estar naquele lugar, naquela localidade, né? E aí, o que a gente vai ter? Para Freitas, para Maristé Freitas, lá no artigo que vocês vão ver, né? Vocês já podem acompanhar aí pelo slide, né? A gente vai ter a cultura organizacional como um dos pressupostos básicos, né, de um dado grupo. Né? Então, é o modelo dos pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. Então, o que a autora vai dizer? É o jeito de ser, como eu havia colocado para vocês, e fazer as coisas dentro da organização. É o jeito como essa empresa está ali naquele lugar. Então, a cultura organizacional, ela diz dessa empresa em um determinado lugar, em um determinado contexto histórico, em um determinado momento, e como ela se posiciona, em como realmente ela está ali para os seus empregados, seus empregadores, como esses empregados e
o empregador observa essa empresa, como os próprios clientes observam. Então, tudo isso é a cultura organizacional, ou seja, é a identidade da empresa. Então, se você tem a sua própria identidade como sujeito, né, ou seja, eu sou a Francisca, hoje eu habito em Teresina, né, eu tenho minha própria identidade, eu sou psicóloga, né. Então, tudo isso diz de mim, né, a empresa também vai ter algumas coisas que vão realmente dizer dessa empresa, né, dessa forma de ser e fazer as coisas dentro dessa organização, e é isso que a gente chama de cultura organizacional, né? É a forma, né, dela ser e dela estar também ali naquele lugar, naquele ambiente, naquele espaço. É a identidade dela, né? Então, cada empresa... E aí isso é alguns conceitos recentes dentro da psicologia, né? Alguns estudos dentro da psicologia organizacional, que vem realmente colocando a cultura, né, como um lugar e uma ferramenta importante para esses estudos acadêmicos, para que a gente possa realmente entender, né, a empresa, entender como a empresa atua, o lugar que ela atua, onde ela está, a forma dela realmente aparecer para os clientes, para os empregados, para os empregadores, enfim. Então, tudo isso diz respeito da cultura organizacional. Ainda sobre a cultura, vocês vão ver aí uma sequência, né? Um encadeado de questões que, segundo a Marista Freitas, ela coloca, né? Como os empregados aprendem a cultura organizacional. Então, como eu, funcionário novo, fui empregado nessa empresa agora... aprendo sobre essa cultura organizacional, né, sobre essa empresa que eu acabo de ser contratada, vamos supor, como exemplo, né? Então, o que eu observo inicialmente de crenças e pressupostos? Ou seja, o que realmente se passa com essa empresa? O que já tem de crença sobre ela, ou seja, quais são os seus pressupostos antes de entrar nessa empresa, o que eu já entendo, né, que ela faz, a que ela se destina, né, então, o que eu acredito como ela se posiciona diante dos empregados, né, é realmente isso que eu imagino, né, então, esse seria o primeiro momento. Um segundo momento, como esse empregado aprende essa cultura, é a partir dos ritos, dos rituais, das cerimônias, né? Por exemplo, nós estamos em época de final de ano, né? Então, o que eu observo? Essa empresa, ela geralmente tem uma confraternização para o fim do ano, ou não, ou ela passa despercebido essa data e segue adiante, né? Então, que ritos, né, são colocados por essa empresa? Então, eu sou recém-empregada, eu já sei, essa empresa, o que ela tem, né? O que ela vai colocar dentro desse momento? Vai ter cerimônia de quê? De final de ano, né? Vai ter aí um rito, uma cerimônia, alguma coisa para, enfim, uma promoção de um empregado, né? Então, já é costume dela fazer isso ou não? Né? Eu, vendo de fora, sendo recém-empregado, o que eu já sei sobre ela? Mas isso também é o que se passa na sociedade, é o que aquela cidade já diz sobre a empresa também, né? Enfim, é o que eu já concebo, se ela é nova na cidade. Então, o que eu já sei sobre ela? Mas ela é só ela é uma filial ou não, né? E aí, assim, o que eu, como primeiro funcionário, um dos primeiros funcionários, já vou adquirindo a respeito dela, né? O que eu vou ali, a partir dali, aprendendo, né? Em geral, histórias e tabus, ou mitos, perdão. O que tem como história dessa empresa? E o que é um mito? Ou seja, o que é só algo que é colocado, que a sociedade, que aquela cidade criou sobre a empresa e nem é uma verdade? Né? Às vezes é só o que já foi criado sobre ela e eu acabo aprendendo e aí eu levo um pouco, né? Ou às vezes é uma verdade, né? Ou às vezes realmente é algo sobre aquela empresa, eu já sei, né? Eu já sei como eles são, eles têm o hábito de
terem a cada fim de semestre, né, celebrações, eles celebram o aniversário de todos os funcionários, enfim, e uma infinidade de coisas, né, que eu posso saber sobre essa empresa, e a partir dali eu conheço, concebo, a partir do que as pessoas colocam, de quem já trabalha lá me diz também. Em seguida, os tabus. O que não é dito nessa empresa? O que não pode ser falado? Não pode falar de ex-funcionários, não pode falar de funcionários demitidos, né? Então, o que é tabu, né? Em seguida, os heróis, né? Quem é essa pessoa que, por exemplo, salvou a empresa, né, de uma situação difícil, de crise? Ou simplesmente quem é essa pessoa que acaba lá dentro dos papéis dos grupos, né? Ela sabe muito bem seu papel, mas ela quer ajudar tanto, né, que ela acaba desempenhando outros papéis para facilitar. Então, ela é um herói, é uma heroína, um herói, me salvou, né, numa situação difícil. E aí a gente vai lembrar do próximo tópico, das normas, né, lá dos grupos. O que tem de norma, né, dentro dessa empresa, dessa organização? O que tem de regra, né? Quais são as regras? Quais são as normas dessa empresa? Já foi falado para mim, recém-funcionário contratado, e eu já sei, ou eu aprendi isso por algumas pessoas que já trabalham lá, já me disseram, ou porque a empresa é tão famosa, e aí eu sei como tem que chegar no horário, tem que se vestir de tal forma, tem que falar de uma outra forma, tem que saber vários idiomas, certo? E isso tudo diz sobre a cultura da empresa, tá? Da cultura organizacional. E o último, o processo de comunicação. Importantíssimo, que por isso está lá no fim, está lá como último, né? O que seria esse processo de comunicação? Como se comunicam empregador e empregado, como se comunicam entre os próprios empregados, funcionários, como querem titular, como é a comunicação dessa empresa e com os clientes, enfim, como se dá a comunicação, como se dá o processo comunicacional, né? Então, esse é importantíssimo porque vai dizer dessa identidade da empresa, diz como eu vou tratar o outro, diz como é esse meu lado empático. Já ouviram falar da empatia? Desse termo, da empatia, né? A minha capacidade de me colocar no lugar do outro, né? Então, é importante que eu entenda o outro, é importante que para isso, e que eu me faça entender, e que para isso eu me utilize de processos de comunicação eficientes, né? Eficazes, que possam chegar até o outro e que esse outro possa realmente me entender e que a comunicação seja satisfatória, né? Então, de fato, a gente tem todos esses processos encadeados, por isso eles estão em argolas encadeadas, né? Ou seja, porque eles vão culminar num dos mais importantes processos para entender, para aprender essa cultura organizacional, que é o processo de comunicação, né? Que é a comunicação, como eu me comunico, né? Como é essa comunicação com a empresa. Em seguida, o que nós vamos ter? O desenvolvimento, veja isso, já está chegando para vocês os slides. O desenvolvimento, a manutenção e identificação da cultura. Então, a gente vai ter inicialmente o Schenkel propondo um modelo dinâmico para análise da formação da cultura, né? Esse autor vai ser citado pela Freitas, tá? Lá no artigo, e vocês vão ver. E aí ele vai propor um modelo dinâmico para análise da formação da cultura, né? Então, inicialmente, ele vai dizer que é importante o senso de missão, né? A razão de ser da sua existência da empresa, tá, gente? Qual a razão, né, dessa existência da empresa nessa localidade? Qual a importância para a sociedade também dessa empresa para a sociedade, enfim. Alguns objetivos concretos derivados dessa missão, é isso que eu estou falando, né? Que objetivos plausíveis ela tem para essa sociedade, né? O sentido de realização, né, através de estruturas e processos. Vem aqui de roxo, né, o sentido de acompanhamento, né? E o de verde, o sentido de reparo. Ou seja, esses 5 sentidos são sentidos importantes para que eu possa entender
a desenvolvimento, a manutenção e a identificação dessa cultura organizacional dentro da empresa. Ou seja, no sentido de acompanhamento. Existe um processo de acompanhamento dessa empresa, né? No sentido de reparo, existe um processo de reparo, o que é que tem realmente dentro dessa empresa que pode ser melhorado, né? O que é que tem ali que pode ser, de alguma forma, eu posso tentar melhorar, auxiliar, dar a minha opinião, né? Minha opinião também é importante para esse processo, certo? Então, esses são os sentidos, né, importantes para esse processo de análise dessa formação dessa cultura, né, dessa cultura organizacional. Para que essas definições funcionem, o grupo deve ter o quê? Uma linguagem comum, né? Então, é necessário que esse grupo tenha uma linguagem comum em categorias conceituais compartilhadas, ou seja, é preciso que esse grupo fale uma linguagem acessível a todos. Por isso, vocês lembram, o processo de comunicação é importante, porque é necessário que eu tenha uma linguagem acessível, né? Você começa a falar de forma rebuscada e fala todo o meu arcabouço teórico sobre o tema, mas não chega ao meu funcionário recém-contratado, recém-formado, que precisa passar por um processo ainda de treinamento, né? Então, preciso falar de forma acessível. Então, a linguagem comum, categorias conceituais que são compartilhadas da nossa área, né? Que eu possa fazer isso, trazer o mais próximo possível. Eu preciso de ver ali, né? De algum modo, definir as fronteiras e selecionar os membros dentro desse processo para definir esse grupo, né, para entender essa cultura organizacional. Normas para lidar com as relações interpessoais e íntimas, ou seja, a gente lembra lá de novo dos grupos, né, a importância das normas, né, pessoal? Então, as normas para lidar com essas relações entre essas pessoas e as relações mais particulares, as relações peculiares de cada empresa, né? Os casos omissos, né? Então, aconteceu alguma coisa, você precisa faltar com frequência nesse último mês porque seu filho adoeceu, enfim, é um caso particular, né? Bem peculiar, então, mas é algo cultural da minha organização que eu vou deixar que você possa faltar desde que você produza depois que você faltou, entenderam? Então, é dentro desse sentido, assim, eu preciso ver o que essa empresa traz. E depois os critérios de recompensa e punição, né? E alguma forma de lidar com o não administrável, né? Parte bem da outra questão que eu coloquei, né? Esse não administrável vai dentro aí das questões omissas mesmo, né? Então, eu preciso faltar porque meu filho está muito doente. Há um mês ele está doente, eu tenho que faltar. Bom, você vai ser punido de alguma forma, mas é uma empresa que é amistosa. Então, você vai produzir depois, talvez até vai vir mais vezes, mais horas para o trabalho, vai trabalhar os fins de semana ou feriado para repor. E esse algo que às vezes não é administrável passa a ser administrado por mim, né, de forma bem satisfatória, porque eu sei que você é um bom funcionário, vai cumprir isso, né? E, de algum modo, diz da minha empresa, diz do meu modo de ser flexível, diz o meu modo de ser realmente, de estar ali com você e de, né, consequentemente, aceitar essa circunstância. Você me provou que está passando por isso. Né? Então, esse sinal administrável também está relacionado a esses casos mais peculiares, né? Mas que podem ser passados por a empresa, dependendo da forma como ela é. Outras empresas não vão admitir isso, né? E por aí vai. Por isso vai de quê? Da cultura da empresa, da cultura organizacional dessa empresa. Então, alguma forma de alocar autoridade e status, né, que está bem ali no meio, né? Então, como que eu vou colocar, como que eu vou ajustar essa autoridade, esse status dessa autoridade também, né? Então, você realmente, essa pessoa que vai estar ali e vai administrar de forma bem rígida, bem rigorosa, ou eu vou ser mais flexível, né? Então, isso tudo vai dizer de quê? De onde eu estou, diz dessa identidade da empresa, diz da cultura, né, organizacional dessa empresa, certo? E aí aqui são nossas referências sobre a cultura, né, organizacional
e também sobre liderança, né? Então, aqui a gente está trabalhando o espectro, como eu já frisei para vocês, o minicurso também fala sobre liderança. E a Freitas, né? A gente trabalhou com ela cultura organizacional, grandes temas em debate, né? Revista de administração de empresas. Então, a gente tem aí agora a nossa última unidade, que é a unidade da motivação, certo? A gente fecha aqui a cultura organizacional e vamos para a motivação agora. A gente vai trabalhar com a motivação e as suas principais teorias. Vamos lá? Tá todo mundo bem aí? Deu para entender até aqui esse processo de cultura? Alguém quer me dar um alô, feedback, um olá, oi? Tudo bem? Como é que estão aí os polos? Olá. Vamos agora para os slides da nossa quarta unidade, que é a motivação, né? A motivação, a gente vai ter algumas questões sobre ela e a relação muito direta com a liderança, né? Vamos lá? Eu gostaria que vocês, já que estão aí interagindo, né? A gente vai pedir aqui para que vocês possam falar um pouco sobre o que vocês imaginam que é a motivação. Rapidamente, assim, antes da gente entrar na nossa unidade, né? Na nossa unidade 4. A motivação no trabalho. Só alguns minutinhos aí para que vocês possam colocar algumas coisas sobre a motivação. A gente vai estudar inicialmente o conceito da motivação e as teorias da motivação no trabalho. O que seria a motivação? Motivação é importante? Será que nós sempre estamos motivados? Sempre a todo momento? Né? O que seria a motivação? Hoje nós vamos ver que existem teorias sobre essa motivação. Então, alguns teóricos, principalmente do ramo da psicologia, vão dizer que a gente passa por alguns processos, algumas teorias que nos ajudam a pensar a motivação, não só estar motivados, mas a pensar essa motivação dentro da empresa, né? A importância dela dentro da empresa. Ó, o que estão me dizendo? Hugo Napoleão, motivação é a força de vontade para fazer algo. Bertolinha, é o estado de bem-estar no ambiente de trabalho. Aí Bertolinha já foi para a motivação no trabalho, né? Tudo bem. Motivação é interna, né? Certo? É a perspectiva de recompensa. A gente vai ver que tem uma teoria que fala justamente isso. Capitão de Campos, muito bem. É isso aí, gente. Motivação é inspirar-se e inspirar as pessoas em um objetivo, curimatá, né? Um objetivo próprio, coletivo, é algo sinérgico, de dentro para fora. Muito bem. Todos os conceitos que vocês estão colocando, né? São importantes para a gente entender a própria motivação, né? A conceituação da motivação e as próprias teorias. Porque cada teoria vai dizer um pouco sobre a motivação. Vai dizer um pouco sobre o que é motivação, né? E como a gente pode potencializar isso dentro da nossa realidade, dentro da nossa empresa também, né? Então, conceituação de motivação. Né? A gente vai trabalhar a motivação a partir de dois autores também, que eu já coloquei, friso eles de novo. São dois autores essenciais para a psicologia organizacional e do trabalho, gente. Então, onde vocês virem qualquer plano de disciplina, qualquer plano de curso de psicologia aplicada à administração, Paul Spector e Agostinho Minicursi são essenciais para trabalhar a psicologia aplicada à administração, né? Então, segundo Minicursi, a motivação, o termo motivo, vem do elemento move, né? Mover, né? Então, motivação já vem desse processo de mover, de movimentação, né? Então, daí vem a ação de mover. Isto é,
motivação, né? Então, partindo da etimologia da palavra, né? Tentando entender essa palavra, a motivação seria essa ação de mover, segundo Minicurso, né? Então, tudo que vocês estão colocando é importante para a gente entender essa motivação. E aí, o que o Minicurso vai dizer? Justamente isso, né? Se essa ação de mover a motivação é justamente tudo isso que vocês estão falando, né? Então, se é algo que me move, é algo que me move para fazer algo, não é isso? Lagoa de São Francisco acabou de colocar aí, né? O que Cristalândia está colocando? É a forma de trabalhar buscando interagir, bons resultados. Isso, ou seja, o que é isso? Uma ação de mover, né? De motivar-se, né? De mover, de movimento, né? Então, tudo isso está relacionado a quê? Está relacionado a essa ação de mover, que é essa motivação. Ou seja, para você estar motivado, você precisa ter uma relação, o quê? De movimento. Ou seja, vocês estão aí, né? Um sábado, me perguntando até que horas nós vamos, mas vocês têm uma motivação, que é uma motivação de quê? De estar cursando a disciplina, de ter a graduação de vocês, de ter realmente ou a primeira graduação, ou a segunda, ou a terceira, não sei, mas a gente tem aí essas várias possibilidades aí, né? De ter a profissão de vocês, né? De exercê-la, de a partir daí fazer pós-graduação, pesquisa, de trabalhar na empresa. Então, vocês têm infinitas motivações, um infinito de possibilidades, né? De estarem aí motivados, mas vocês precisaram de quê? De uma ação de movimento que movesse vocês, não só fisicamente, mas também mentalmente, psiquicamente, ou seja, eu preciso cumprir essa meta. Então, hoje, sábado, 15 de dezembro, tem aula de psicologia aplicada, administração, né? Vou participar dessa aula, vou terminar meus fóruns, minhas atividades, concluir a disciplina, fazer essa graduação, me formar, ter meu diploma, ter minha profissão, ou minha segunda graduação, ou terceira, que seja, né? Enfim, dentro das possibilidades, fazer minha pós-graduação, trabalhar dentro da empresa que eu quero, ou da empresa que eu quero construir, enfim, infinitas possibilidades. Então, isso é motivação. Vocês precisaram estar motivados, minha gente, né, de alguma forma para estar aqui. Ou seja, precisaram de uma ação que movimentasse vocês fisicamente, mas movimentasse vocês também psiquicamente, né? Ou seja, mentalmente. Ou seja, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, né? E essa meta eu preciso cumprir, né? E aí, o que eles vão dizer? A motivação leva a agir em direção a um objetivo, a uma meta, que eu acabei de colocar para vocês. A motivação nos relaciona a algo que nós queremos, né? E aí, ó, o que Cristalândia já está me dizendo, né? Buscar realmente algo, né? E essa força, né, que me impulsiona é esse processo motivacional. Então, por que você resolveu estudar administração apesar de trabalhar o dia todo, hein? É a realidade de vocês? Né? Quem trabalha e estuda aí? Né? Qual é a frequência disso aí, dessa realidade? Né? Então, por que você resolveu estudar administração apesar de trabalhar o dia todo? Persistência da ação. Ou seja, vocês têm algo, né, que querem alcançar, que é a formatura, que é o diploma, que é a carreira que vocês escolheram, né? Então, o que vocês colocam aí na vida de vocês como meta, como objetivo, né? Inicialmente, vocês estão aqui pela formatura, né? Pela graduação. Vocês querem ser profissionais. E, a partir daí, vocês vão ter vários outros objetivos e metas, né? Mas, para isso, vocês estiveram, estão ou estarão em algum momento, atingidos, né? Pela ação de mover, que é a motivação, né? Ou seja, estiveram implicados por ela, né?
E aí, o que a gente vai ter? A motivação para o espectro, aí aqui a gente já está utilizando o espectro, é o estado interno. O que ele vai dizer que é a motivação, né? É o estado interno que induz uma pessoa a se envolver em determinados comportamentos, né? Então, o que ele vai colocar aí? De verde, a intensidade, certo? Vai estar relacionada diretamente com o de amarelinho, que é o direcionamento, e com o de azul, que é a persistência. Tudo isso vai culminar em quê? No que está de cinza, que é o comportamento ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho uma intensidade que me induz a estar aqui, né? Ou seja, a cursar administração. Algo que me direciona, que está aí de amarelo, ou seja, eu quero ter minha carreira, minha profissão. E o de azul, persistência, né? Ou seja, eu quero ter minha remuneração, eu quero ajudar minha família, eu quero ter a minha família, construir minha família, né? E isso vai me ajudando a quê? A pensar nessa persistência, ou seja, para isso que eu persisto, né? E esses três vão culminar o quê? No comportamento ao longo do tempo. Ou seja, para o espectro, a motivação é essa junção desses três fatores que vai culminar no comportamento ao longo do tempo. Ou seja, para que eu continue até o fim o meu curso de administração, por exemplo, que é o meu exemplo, eu preciso da intensidade com que eu quero isso, do direcionamento que eu dou para isso, né? E da persistência que eu também ofereço a isso, a minha meta, ao meu objetivo. E o meu comportamento ao longo do tempo, ele tem que permanecer. Porque se eu não tenho uma intensidade eficaz, nem um direcionamento, nem uma persistência, esse comportamento ele vai simplesmente, né, a partir dali não existir mais ao longo do tempo. E eu vou desistir. Só que não é isso que eu quero, né? Não é isso que vocês querem, né? E aí, vocês, consequentemente, vão fazer o quê? Vão continuar, vão persistir, porque vocês têm uma intensidade, vocês têm um direcionamento, né? E vocês têm a persistência. E, consequentemente, esse comportamento vai se prolongar ao longo do tempo. Tá ok? Tudo bem? Então, isso seria o conceito para o espectro de motivação. Então, essa direção, né? Como já havia colocado para vocês, ele vai explicar aí bem detalhadamente. A escolha do comportamento específico dentro de uma série de comportamentos possíveis, né? Ou seja, é a direção que eu tomo. Perdão. A intensidade refere-se ao esforço que uma pessoa empenha na realização de uma determinada tarefa, ou seja, você vai querer se formar? Vai, né? Então, qual o meu empenho para a realização dessa tarefa, né? Então, todo o empenho do mundo, né? Eu estou aqui em pleno sábado à tarde, em alguns lugares mediante chuva, né? E depois do trabalho, infinidade de agravantes, né? Enfim. E a persistência diz respeito ao contínuo engajamento em um determinado tipo de comportamento ao longo do tempo, ou seja, é eu persistir. Eu não vou desistir, então eu realmente vou estar ali, né? Embora com todas as adversidades, eu vou persistir no que eu quero, certo? E aí, a partir disso, o espectro vai dizer que surgiram algumas teorias da motivação no trabalho, que em geral se voltam às razões além da aptidão, né, que leva algumas pessoas a apresentarem um desempenho melhor no trabalho do que outras. Então, essas teorias, elas se voltam a essas questões, né? Algumas dessas teorias foram formuladas justamente pelo sucesso de algumas pessoas no mundo do trabalho, né, em detrimento a outras. A primeira dessas teorias é a teoria da hierarquia das necessidades. Ela foi fundada por esse autor chamado Abraham Maslow, né, que é um psicólogo, e ele vai dizer o quê? Que o comportamento do ser humano
é motivado por diversos estímulos internos ou por necessidades, né? Então, ele vai construir uma pirâmide, né? Dentro dessa pirâmide, ele vai dizer que nós temos algumas necessidades, e essas necessidades elas devem ser satisfeitas, mas que está no topo dessas necessidades, ou seja, a necessidade que a gente mais quer na vida, são as necessidades de realização pessoal. Então, acompanha aí, de baixo para cima, né, a gente tem as necessidades fisiológicas, que é água, ar, comida, descanso, que todos nós precisamos. Em seguida, de laranja, necessidades de segurança, proteção de possíveis perigos, segurança no trabalho, né? Estabilidade. A de verde, necessidades sociais, né? Amor, interação com os colegas, bom ambiente de trabalho, certo? A azul, necessidade de autoestima, né? Respeito a si próprio e aos outros. Mas o que o Maslow diz? A necessidade que nós, seres humanos, né? Mais, de fato, necessitamos, né? A necessidade realmente mais latente em nós, pulsante, é a necessidade do crescimento profissional, da participação nas decisões, na autonomia, né? Essa que está de roxo, né? Por isso ela está no topo da pirâmide, certo? Lembrando que essa tabela, essa pirâmide, ela está no livro, né, do Paul Spector, e que está disponível na plataforma. E esses slides também estão na plataforma, tá? Disponíveis para vocês. E aqui a gente vai ter em seguida, a próxima teoria, é a teoria dos dois fatores, né, de Herzberg, que ele vai dizer que nós temos dois fatores essenciais na nossa vida, né? Que são aí a teoria da motivação e da higiene, né? Ou seja, nós vamos ter a motivação, segundo esse autor, resultando na natureza do trabalho em si, e não de recompensas externas ou das condições de trabalho. Ou seja, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter aqui como motivação da higiene, né, e do trabalho, né? A gente tem aqui a relação direta, deixa eu voltar aqui, com as necessidades humanas no trabalho, derivadas aí de dois sentidos. Fatores de higiene e fatores de motivação. O que o Herzberg quer dizer com isso? Deixa eu ver rapidinho aí. Já eu coloco para vocês. Eu passo rapidamente depois os slides para vocês fazerem o print. Aí a gente só finaliza aqui, eu passo rapidamente onde vocês... os slides, tá? As necessidades humanas do trabalho. Voltando aqui para a teoria dos dois fatores, né? A gente tem, derivados da natureza animal, dos seres humanos, né, os fatores de higiene. Então, esse para o Herzberg seria o salário, segurança, condições de trabalho, supervisão, colegas, políticas organizacionais. Esses seriam os fatores de higiene, né, os fatores que são dessa natureza animal desses seres humanos, né? E para esse mesmo autor, as relacionadas a um nível mais elevado, né? Que são fatores de motivação, ou seja, realização, reconhecimento, responsabilidade e a natureza do trabalho em si. Resumindo, o que esse autor quer dizer? Que claro que esses fatores de higiene, salário, segurança, tudo isso é importante para a gente, mas nós não somos somente isso. Nós também necessitamos dos fatores de motivação, que é a realização, reconhecimento, responsabilidade, enfim, né, esses fatores todos, certo? Por isso a teoria, enfim, colocando aí dos dois fatores, né, motivação e higiene. Síntese, né, dessa teoria em si. A melhor maneira de motivar os funcionários e ajudá-los a se satisfazer com o trabalho é lhes proporcionar níveis apropriados de fatores motivacionais. Ou seja, os fatores higiênicos, por mais favoráveis que sejam, eles não podem levar à motivação ou satisfação no trabalho.
né? Então, a gente tem os fatores motivacionais importantes. A teoria do reforço, né? É uma teoria bem baseada na psicologia experimental. Ela afirma que o reforço condiciona o comportamento, né? Não é uma teoria motivacional em si, segundo Spector, mas é uma teoria que ajuda a pensar esse processo, sim, dentro das organizações. E está baseada muito na lei do efeito de Thorndike, que é um psicólogo, que ele vai dizer o quê? A probabilidade de um determinado comportamento aumenta se ele for seguido de uma recompensa ou reforço. Do contrário, inversamente, a probabilidade de um comportamento é reduzida se ele for seguido de uma punição. Ou seja, se eu quero que esse funcionário desse mês, ele foi bem eficiente esse mês, né? E se eu quero que ele seja o próximo, eu vou dar uma recompensa, né? Então, essa recompensa seria esse reforço. Agora, se esse funcionário chega atrasado todo dia, está com descaso no meu trabalho, né? O que vai acontecer? Eu quero que seja reduzido esse comportamento, né? Dele chegar atrasado, então eu vou puni-lo. Então, essa seria a lei do reforço. Eu recompenso algo satisfatório ou eu vou punir algo que não é satisfatório, certo? Exemplo, né? Aí eu estou dando os exemplos. Se queremos que esses funcionários cheguem sempre cedo, deveremos instituir um prêmio de assiduidade. Aí já é outro exemplo para vocês, né? Prêmio por assiduidade e pontualidade. E se quisermos que os vendedores atinjam as metas, devemos pagar um bônus aos que atingirem as metas, né? Então, recompensa por algo bom, algo eficaz, que eu quero que se repita, e punição para algo que eu não quero que se repita, certo? A gente tem a próxima teoria da expectativa, né? Tenta explicar como as recompensas levam ao comportamento, concentrando-se nos estados cognitivos, né? Que levam à motivação. A ideia básica é que as pessoas se motivarão quando acreditarem que seu comportamento levará a recompensas ou resultados desejados. Ou seja, né, quanto mais motivadas elas acreditarem, né, que seu comportamento está, né, motivado, eu estou motivado, né, mais vai se levar a recompensas e resultados desejados de fato, né, para a minha organização. A gente tem a próxima. A teoria de Vroom, né, de 1964, é uma teoria que vai partir de uma pequena equaçãozinha, onde ele vai querer dizer que a força, né, vai representar o nível de motivação de uma pessoa para se envolver em um determinado comportamento ou sequência de comportamentos relevantes ao desempenho no trabalho. Essa força é igual à expectativa, né, que é colocada, né? Essa expectativa vem a ser a probabilidade subjetiva de uma pessoa, né, relativa à sua capacidade de realizar um comportamento. Ou seja, o que é essa probabilidade subjetiva, né? De fato, eu posso sim ter a capacidade de realizar um comportamento, mas às vezes ela não é, ela destoa, né? Às vezes é esperado, né, que eu responda dessa maneira, mas às vezes não é esperado que eu responda de determinada maneira, né? Então, é quando eu espero que alguém faça algo do jeito que eu pedi, mas na verdade essa pessoa não fez algo do jeito que eu pedi, não, apesar de eu ter pedido, né? Então, essa é a expectativa. E aí se trata realmente do que a gente concebe e espera como expectativa mesmo, né? De que às vezes nem sempre sai como a gente deseja, né? E a valência, né, seria que está aí na equação, é o valor ou recompensa para uma pessoa. E, por fim, está aí multiplicada com a instrumentalidade, que seria a probabilidade subjetiva de que um determinado comportamento resultará em uma recompensa, né? Então, essa seria a teoria de Vroom, explicando cada uma das relações dessa equação. A teoria da autoeficácia, né, tem base muito no que o Spector vai citar, a partir do Goleman, da inteligência emocional,
onde ele vai dizer que trata-se da crença de que somos capazes de exercer controle sobre os fatos da nossa vida e de que podemos enfrentar os desafios que surgirem. Ou seja, vai muito de outro termo que a psicologia também gosta de usar, que é a resiliência. Mesmo eu diante de todos os agravantes, mesmo vocês aí com várias atividades para fazer, ou às vezes trabalho, atividade, dificuldade com a internet, de lidar com a plataforma, chuva, enfim, vários agravantes, vocês têm a capacidade de superar os desafios de vocês. Ou seja, essa seria a teoria da autoeficácia. A crença de que a gente é capaz de exercer esse controle sobre esses fatos da nossa vida e enfrentar como um desafio. E eu vou superar esse desafio a partir das possibilidades para mim que me são dadas. Certo? Então, essa seria a teoria da autoeficácia. Aí a gente tem a próxima, ainda falando sobre ela, muita base também no Bandura. Então, atentem a isso, que é um outro autor que vai falar sobre essa teoria. Só que esses autores estão todos citados pelo Spector, tá? Então, tranquilos quanto a isso. A motivação e o desempenho nessa teoria, né, são parte determinados pela extensão, né, pela qual as pessoas acreditam que podem ser eficazes. Aí é um outro ponto, né? Pessoas com baixo nível de autoeficácia não acreditam que são capazes de realizar determinadas tarefas e não se motivarão a se empenhar. Ou seja, já viram aquelas pessoas, né, com baixa autoestima, dificuldade de enfrentar as coisas, a vida, a própria questão mesmo das relações humanas, né? Ela acha que não vai conseguir, enfim. Então, quanto mais ela acha que não vai conseguir, de fato, realmente, realizar a tarefa, de fato, realmente, ela não vai se motivar para se empenhar. Já as outras pessoas com alto nível de autoeficácia, elas acreditam que são capazes de realizar determinadas tarefas, elas vão se motivar, vão se empenhar e vão conseguir. Mesmo diante de quê? Das adversidades. A teoria da justiça, né? É a teoria que afirma que as pessoas valorizam o tratamento justo e igualitário para todos na organização. Uma situação de desigualdade vai motivar um funcionário a tomar medidas para fazer com que a situação seja de igualdade, né? E pode ser aqui alcançado por meio da alteração do nível de contribuição para a organização, da alteração dos resultados obtidos com o trabalho ou pela demissão. Ou seja, a justiça no sentido de igualdade para todos, né? Ou seja, me dê oportunidade, mas dê oportunidade para o colega, dê oportunidades iguais para todos, né? Então, a teoria da justiça nós estamos todos motivados, né? Mas, enfim, que essa situação seja de igualdade para todos. E a teoria da fixação de metas sugere que o comportamento das pessoas é direcionado por metas conscientes, né, e ressalta vários fatores importantes na determinação do quanto a fixação de metas pode melhorar o desempenho no trabalho. Ou seja, compromisso com a meta por parte do funcionário, o feedback, essa resposta, né, quanto ao processo em relação à meta, as dificuldades e a especificidade na meta. Ou seja, todas essas questões importantes para eu fixar uma meta e atingir. Tá? A teoria da fixação das metas, ela pode melhorar significativamente o seu desempenho no trabalho, porque você vai ter uma meta consciente e vai fazer de tudo para que ela seja atingida, né? Então, por isso esses psicólogos estudaram isso dentro das organizações e conseguiram entender que essa é uma das teorias também eficazes para entender a psicologia na organização. E aqui são nossas referências, né, sobre a motivação, né? E agora a gente vai ter um vídeo rapidinho. Ainda dá tempo. Me sinalizem aí se ainda dá tempo. E aí a gente vai ter aí o vídeo. Dá tempo, a gente vai para o vídeo. Pediram para eu passar para fazer um print dos slides. Eu acredito que a gente não vai ter todo esse tempo para passar esse print, mas está na plataforma, certo? Está na plataforma os slides, certo? Estão todos na plataforma, vocês vão ter acesso a isso. A gente vai colocar o vídeo agora
Em seguida, a gente retoma e aí eu dou minha mensagem do final da aula, tá? Rapidinho, certo? Gente, então, esse vídeo é justamente para que vocês possam se sentirem motivados, né, nesse processo de vocês. A gente finaliza aqui, estou recebendo umas mensagens, né? Feliz Natal a todos, Feliz Ano Novo. Aproveitem para descansar, mas aproveitem para estudar também. Não esqueçam de acompanhar a plataforma e os prazos. Estudem, certo? Então, agradeço a todos aqui que estão parabenizando pela aula de hoje. Eu que agradeço. E se sintam motivados sempre, persistem nas metas de vocês. Acho que isso que é importante. E a gente vai ter outros momentos, né? Momento também de algumas outras aulas, mas só ano que vem. Então, de já, agradeço a possibilidade de estar com vocês hoje. E um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo a todos. Um abraço grande. Foi ótimo estar aqui com vocês. E gratidão a todos por esse momento, por essa possibilidade de estar aqui. Então, um grande abraço
e até mais.